Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e querida amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Muito obrigado por assistir meus vídeos. Muito obrigado pela inscrição no canal. Deus abençoe você. Deus abençoe todos aqueles com quem você compartilhar essas mensagens. Lembrando que eu, na verdade, quando iniciei esse canal, iniciei com o objetivo de proporcionar a mim e aos meus seguidores, aos inscritos no canal ou não, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não são inscritos no canal. Estou muito feliz por todos aqueles que assistem os meus vídeos e que a mão do Senhor traga uma bênção especial para todos aqueles que assistirem e compartilharem minhas mensagens. Deus abençoe você. Essa jornada é uma jornada no Espírito Santo. E eu e você estamos comprometidos em 2023, conhecer melhor a Deus, conhecer a nós mesmos e conhecer o nosso próximo, para que a gente tenha bons relacionamentos. Conheço muitas pessoas que vivem angustiadas, temerosas, vivem preocupadas, ansiosas, com sérios problemas socioemocionais, socioespirituais, e que nós temos esses problemas, na verdade, na maioria das vezes, porque não conhecemos o nosso Deus, não conhecemos a nós mesmos e muitas vezes não conhecemos também o nosso próximo, e por isso temos dificuldade de entender a nós mesmos, entender a Deus, entender as outras pessoas, e aí adoecemos. Davi caiu justamente porque ele, em algum momento, na vida espiritual muito fraco, e a visão, quando a gente está fraco, quando a gente tira os olhos de Deus, infelizmente, a nossa visão ela fica ofuscada pela justiça própria, pelas nossas realizações, por nossos sentimentos, por nossos desejos, por nossas escolhas equivocadas. E quando isso acontece, nós fracassamos espiritualmente. Mas o gostoso da história de Davi, que a gente viu nessas 3 mensagens, é que Deus, Ele nunca abandona você, mesmo quando você erra, mesmo quando você fracassa, mesmo quando você cai. Diz o Salmo 37, versículo 25, que o justo, quando cai, o Senhor o toma pela mão. Porque Deus ama você. Deus não está interessado nos teus erros, nos teus fracassos, simplesmente para afastar você dele. Ao contrário, Ele usa nossos fracassos, nossos erros, nossas escolhas equivocadas para nos aproximar dele, para nos levar para mais perto dele, para falar conosco, para tocar na gente. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta e que muitas vezes nós, não conhecendo esse Deus, simplesmente achamos que Ele não gosta da gente, não nos ama, está interessado só em nos punir. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você, e que a bênção do Senhor alcance você em onde você estiver. E que esse momento em que Deus alcance você com a sua bênção seja um momento da virada na sua vida, da transformação do seu caráter, do ressurgimento, da ressurreição espiritual, da vivificação da vida espiritual para um bom relacionamento com Deus, com você mesmo e, por consequência, com o seu próximo. Deus é contigo. Louve a Deus.
faça a sua oração particular e na sequência eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Senhor. E é gostoso estar nesse lugar, é gostoso estar na Tua presença e queremos aprender mais do Senhor. Queremos que agora os céus se abram para derramar uma bênção especial sobre cada um dos Teus filhos e filhas, amigos e amigas que assistem a essa mensagem. Fala conosco, Senhor, mas acima de tudo toca na gente. Dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova mente, novos desejos, novos sentimentos. Purifica-nos de todo mal, Senhor. E se em nossos relacionamentos com os outros nós temos nos colocado num pedestal de superioridade, por favor, Senhor, arranca de nós esse sentimento e dá-nos a alegria de perceber que pertencemos ao Senhor, que conhecemos o Senhor e que cada dia somos transformados pelo Senhor, o Espírito Santo. Fica conosco, guarda-nos do mal e dá-nos a alegria agora de ouvir a Tua voz. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Saul é um exemplo negativo, né? Já que nós estamos trabalhando essa questão aí da retirada do Espírito Santo, enquanto Davi é um homem que se enche do Espírito Santo dia a dia, Saul, ele começa cheio do Espírito Santo, mas aí a sua vida, as suas escolhas, seus caminhos, vai afastando Saul do Espírito Santo e ele perde o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, nós temos uma mensagem aqui para nós, não é? E essa mensagem, infelizmente, né, é uma mensagem de cunho negativo. Mas é um exemplo para nós. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, fala que tudo que foi escrito para a gente, tá? Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. 1 Samuel capítulo 10, versículos de 1 até o versículo 6. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor sobre a herança do seu povo Israel? Quando te apartares de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por tua causa, dizendo: Que farei por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Betel, a Betel, e levando 3 cabritos, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Então seguirás até Elion, Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, e tambores, flautas, harpas, e eles irão profetizando. E observe agora o texto, observe a sequência. O Espírito Santo tomará posse de você, e você profetizará com eles, e você será mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Lembra da saudação que eu sempre digo para vocês? Deus é contigo. Está aqui na Bíblia, tá? Essa é uma saudação poderosa e que eu e você não pode esquecer no dia a dia. Nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, a gente tem que entender
e perceber que Deus está com a gente. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus está com você. Ele nunca abandona a gente. Tá? A nova versão internacional, em inglês, diz assim, olha. O Espírito Santo virá sobre você com poder, e você profetizará com eles, e você será transformado em um novo homem, ou será transformado em um homem diferente. Esse é o papel do Espírito Santo, transformar você em uma nova pessoa, levar você de um homem carnal, vendido ao pecado, para um homem espiritual, cheio da graça de Jesus Cristo e disposto e disposta a fazer toda a vontade de Deus. Mas como eu disse na mensagem anterior, e tenho dito no meu canal, talvez você ainda não tenha percebido, uma das coisas que a gente deve primeiramente perceber no relacionamento com Deus é que Deus, ele age de acordo com as nossas decisões. Deus age de acordo com as nossas escolhas. Quando eu escolho a Deus, quando eu escolho a Jesus Cristo, quando eu escolho a vida eterna, agora então eu abro o coração para Deus agir poderosamente de acordo com a vontade dele. O texto é muito claro, diz assim: quando você chegar a tal lugar, quando você fizer isso e aquilo, aceitar os pães, entrar na cidade, ouvir os profetas, enquanto você estiver ouvindo os profetas cantando, louvando, exaltando a Deus, eles vão profetizar a respeito de você. E quando eles começarem a profetizar, e você estiver atento ao que Deus está falando, eu vou fazer um milagre em você. Eu vou encher você do Espírito Santo. E depois que eu encher você do Espírito Santo, aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai profetizar. A palavra profetizar aqui é no caso de ensinar. Você vai se tornar agora um professor, um guia para o meu povo. Você vai se tornar um mestre para o meu povo. Você vai se tornar o cabeça do meu povo. Você agora vai dirigir, governar, encaminhar meu povo para onde eu quero. Você vai encaminhar as pessoas para a vontade de Deus. Olha que tremenda responsabilidade. Às vezes a gente pensa que aceitar a Jesus Cristo é tudo. E eu já disse nessa jornada, se eu não disse, né, mas eu tenho certeza que eu disse na mensagem, que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente entra numa escola. E essa escola é onde você recebe a bênção de Deus para ensinar a outros. Durante 3 anos e meio, Jesus Cristo preparou os discípulos para ser uma bênção. Preparou os discípulos para levar a mensagem a outros. Saul, você vai receber o Espírito Santo e você vai profetizar. Ou seja, você agora será um mestre, será um professor, será o guia do meu povo. Você vai ser um exemplo para o meu povo. E você vai guerrear as minhas guerras pelo meu povo. O povo havia pedido um rei. Não se esqueça do capítulo 8 de 1 Samuel, que o povo pede um rei. Eles pedem um guia humano para dirigir as suas batalhas, orientá-los espiritualmente. Então, alguém que é ungido rei,
ele se torna então agora um guia até espiritual. Observe essa questão aqui. Ele não apenas se torna um líder administrativo, político do povo, ele se torna um líder espiritual. E como é que Saul começa a perder o Espírito Santo? No capítulo 12, quando ele é ungido por Samuel, no capítulo 10, aí quando ele é renovada a sua unção, 1 Samuel capítulo 10, Saul, ele é confirmado rei. Aí a partir do versículo 17, não é? Ele é confirmado rei. A partir do versículo 17, tá? Aí, verso 24 diz assim: vejam aí, disse Samuel ao povo, a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo, entre todas as pessoas, não há ninguém semelhante a ele. Então o povo gritou: viva o rei, viva o rei. Então, segundo a vontade do povo, o povo pediu um rei e Deus então deu a eles um rei. E esse rei, então agora ele vai exercer 3 funções: a função administrativa, a função espiritual e a função política. Ele é um exemplo para o povo agora. Por isso o texto diz que você, ao receber o Espírito Santo, você vai profetizar. Ou seja, você vai ensinar as pessoas, você vai guiar as pessoas. Você vai conduzir as guerras do Senhor. E você vai ser um exemplo para o povo. Mas Saul começa perdendo o Espírito Santo justamente porque ele vai falhar naqueles 2 aspectos que eu falei da primeira mensagem de Davi. Saul, ao ser escolhido rei, ele foi escolhido para, primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer à vontade de Deus. E aí no capítulo 13, ele oferece um sacrifício. Veja aí, ó. Verso 8 em diante. No capítulo 10, Samuel pede para ele esperar 7 dias. Samuel pede para ele esperar 7 dias por ele lá em Siquém, ou em Gilgal. Tá? Aqui diz assim, olha, no verso 8, capítulo 8, versículo 10, 7 dias você vai esperar por mim, até que eu venha ter com você e declare a você o que você tem que fazer. Então essa é a palavra de Deus. Primeiro, Deus unge a Saul como rei de Israel para que ele ouça a voz de Deus. E segundo, obedeça à vontade de Deus. E a primeira ordem para Saul era: espere 7 dias. Espere pelo profeta de Deus, espere pela palavra de Deus, espere pelo comando de Deus. Não faça nada sem que você primeiro conheça a vontade de Deus, para você obedecer à vontade de Deus. E aí, no capítulo 13, versículo 8, né, está escrito que ele foi para lá, para Gilgal, esperar Samuel, e Samuel não chegava, né, versículo 7, e aí ele está agoniado. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Vindo, porém, Samuel a Gilgal, vendo ele que o prazo determinado por Samuel, Samuel não chegava, e vendo que o povo estava se espalhando dali, Saul disse aos seus subalternos, aos seus soldados: tragam aqui a oferta, o animal para o sacrifício. E ele mesmo ofereceu o holocausto.
Olha como coisa que Saul, aqui a gente vê claramente por que Saul perdeu o Espírito Santo e por que ele perdeu o reinado. Né? Por que ele perdeu o reinado? Primeiro, ele tinha uma ordem dada por Deus: esperar. E amados, amadas, preste atenção aqui. Muitas vezes a gente vai falhar com Deus. E muitas vezes a gente vai cair, vai fracassar na vida espiritual, porque nós, à semelhança de Saul, vivemos de modo apressado. Queremos as coisas para ontem. E quando Deus diz para a gente esperar, lembrando que quando você orar, e na oração, existem 3 respostas de Deus. Eu costumo dizer que só existe 2. Uma resposta é sim, outra resposta é não. Agora, o sim de Deus pode ser um sim para agora e pode ser um sim para depois. Então, muitas pessoas dizem que Deus responde às orações de 3 formas: não, sim ou espere. Ora, se Deus manda esperar, a resposta é sim. Toda vez que Deus pedir a você para esperar, é porque a resposta é sim, é porque Ele, no momento dele, Ele vai agir em teu favor, para a glória dEle, para a exaltação de você, para a sua exaltação. Não a exaltação de Deus, Deus vai exaltar você. Então as orações só tem 2 respostas. Uma resposta é sim, e esse sim pode ser agora ou depois. E não. Quando Deus disser não, é não, acabou. Nunca pense que Deus vai transformar um não em sim. E nunca pense que Deus vai transformar um sim em não. Isso não acontece, porque Deus não muda. A palavra de Deus Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E a nossa palavra também tem que ser sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O diabo é que fica mudando toda hora de opinião. O diabo é que leva a gente a acreditar e depois desacreditar, perder, ganhar. E ele fica fazendo joguete com a gente, mas Deus não faz isso. Deus diz sim para você, Deus disse não. E se ele disser não, meu irmão, observe na palavra. Nós temos que entender, todas as nossas orações já estão respondidas pela palavra. É sim ou é não? Eu vou citar aqui 2 exemplos, né? Isaac se casou com Rebeca. Rebeca ou Raquel? Rebeca. E casou com Rebeca. E Rebeca era estéril. Rebeca não dava filhos a Isaac. Mas Deus prometeu a Isaac um filho. E aí Isaac continuava orando. A resposta era sim dessa oração: eu vou dar um filho a você. Abraão, por exemplo, Deus disse: eu vou te dar um filho. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a ele um filho. E ele orava pedindo a Deus um filho, Sara orava pedindo um filho, Isaac orava pedindo um filho. Abraão continuou orando 25 anos para receber a bênção. Mas a bênção já estava prometida, era sim. Mas não foi com 75, não foi com 80, não foi com 85, não foi com 90, não foi com 95. Foi quando Abraão completou 99 anos que Sara ficou grávida. Ele teve que esperar 25 anos pela vontade de Deus, mas a resposta era sim. Vocês vão ter um filho. Isaac orou 20 anos. Leia Gênesis capítulo 25. Isaac ora 25 anos
para Deus responder a sua oração por um filho, mas a resposta foi sim. É um sim depois, mas é sim. Deus não vai transformar sim em não e não em sim. De jeito nenhum. Quando Deus disser não, é não, acabou. Um rei de Israel estava doente. E aí, Deus disse, você vai morrer, não vai viver. Aí ele foi buscar uma feiticeira. Ele foi buscar uma adivinha para saber se ele ia ficar curado, para ela fazer uma oração para ele. Deus disse, olha, mande ele voltar para casa, porque do leito que ele está doente, ele não vai levantar. É não. Meu querido amado, minha querida amada, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo e minha querida amiga, Deus trabalha assim. Agora, Saul teve um comando de Deus. O comando era espere 7 dias. Quantas pessoas hoje vão de igreja em igreja, fazendo campanhas de oração, esperando que Deus responda essas orações com sim, quando Deus já disse não? Paulo orou e disse para Deus, Deus, tire o espinho da minha carne. E Deus disse, filho, eu não vou tirar espinho nenhum. Você terá que aprender a conviver com esse espinho. Jesus Cristo foi muito claro. Para Deus é sim, sim. Ou não, não. E para a gente também tem que ser assim. Agora, nós precisamos aprender a esperar pela vontade de Deus. Jovem, você está lutando com Deus para ter um emprego, para passar num concurso público, para passar num vestibular. Meu irmão, o seu casamento está por um fio e você tem orado a Deus. Aprenda a esperar pela vontade de Deus. Não está no assunto aqui, mas eu quero dizer uma coisa do meu coração. Hoje, com a minha visão da Bíblia, e você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo explica justamente isso. Você foi chamado para ser feliz, para ser um cristão completo e repleto de Deus na sua vida. E se o seu casamento é um empecilho a essa felicidade, Paulo diz que é melhor você viver solteiro. Lógico que a separação é uma condição para você viver solteiro, não é para casar de novo. Mas Deus prefere que você seja um solteiro feliz a um casado angustiado e infeliz. Não estou dizendo para você divorciar, não. Mas eu sei que a realidade no cristianismo moderno é que 65% dos cristãos casados são infelizes, mas não tem coragem com medo de se perder. Deus até, ele olha para você com piedade, mas ele não entende por que você fica amarrado a relacionamentos que só traz prejuízo, só traz dor, só traz lágrimas, só traz tristezas, angústia, ansiedade, culpa, medo, incerteza. Saul, espere 7 dias. E Saul não teve paciência. E aqui ele começa a perder o Espírito Santo. Vamos para o capítulo 15. E aí a gente vê claramente, mais uma vez, como Saul vai rejeitando a palavra de Deus, vai virando as costas para Deus, vai perdendo a percepção espiritual e desobedecendo à vontade de Deus. Não é? Capítulo 15, Deus dá mais uma ordem para Saul. A primeira ordem é espere 7 dias. A segunda ordem é mate todos os amalequitas. Versículo 3 do capítulo 15. Mate todos os amalequitas e não poupe nada. Nem homem, nem mulher, nem meninos, nem crianças de peito, nem bois, nem ovelhas, nem jumentos, nada. Não poupe nada. Vá até Amaleque, a nação de Amaleque, a capital de Amaleque, né? E lá você vai destruir todo o Amaleque. Tudo em Amaleque é para ser destruído. Essa profecia foi dada por Deus a Moisés,
no capítulo 17 de Gênesis. Deus deu uma profecia, porque Amaleque fez guerra contra Israel quando Israel estava saindo do Egito. Então Deus disse: Amaleque será varrido, será lavado, né, alijado, destruído debaixo da face da terra, debaixo do céu. A memória de Amaleque será extinta para sempre. Deus disse: agora vá lá, Saul, e obedeça a minha palavra. Destrua Amaleque completamente. Então Saul pegou 200.000 homens e foi lá. E aí diz o versículo 9, ó, Saul e o povo pouparam o rei de Amaleque, né? Ele poupou o rei de Amaleque, e ele destruiu o povo, a espada, e também ele poupou a Agag, o rei de Amaleque, e o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, dos animais gordos, cordeiros, o melhor que havia em Amaleque, ele não quiseram destruir, mas a toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Aí as moças bonitas, né, as crianças bonitas, ele foi poupando. O que era bonito aos olhos deles, os animais, tudo ele foi poupando. Inclusive poupou o rei de Amaleque. E aí ó, o versículo 11 dá-nos então a resposta do que Deus... Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto ele deixou de me seguir. Observe, ele foi chamado para seguir as orientações de Deus e não executou a minha palavra. E aí, no versículo 22, Deus diz por que ele rejeita Saul para sempre. E aí ele vai perdendo o Espírito Santo aí, para ele. Verso 22 diz: porém Samuel disse: tem o Senhor porventura tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender e o ouvir, né, o seguir a Deus, melhor do que a gordura de carneiros, ou gordura de bodes, algumas versões podem dizer. Então veja que Deus deu a Saul o Espírito Santo, ele ungiu, ele confiou o reino a Saul, a liderança espiritual, a liderança administrativa, a liderança política, e Saul começou a tomar algumas decisões, começou a fazer algumas escolhas. E essas escolhas foi afastando a Saul de Deus, foi levando Saul para cada vez mais longe de Deus, e ele quase sem perceber, ele começou a virar as costas para Deus e fazer tudo sozinho, sem a orientação de Deus, sem ouvir o conselho de Deus, sem dar atenção à palavra de Deus e sem obedecer às ordens de Deus. Deus manda ele esperar, ele não espera. Deus manda ele fazer um sacrifício dos amalequitas, ele não faz o sacrifício completo, ele obedece pela metade. No cristianismo moderno tem muita gente obedecendo a Deus pela metade. Mas na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos 10 mandamentos. E Tiago capítulo 2, versículo 10, está escrito. Leia comigo, Tiago capítulo 2, versículo 10. Vamos ler Tiago 2, 10 a 12. Olha o que está escrito. Tiago 2, versículos 10, 11 e 12. Está escrito assim, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não tenha ídolos, não faça imagem, não adore imagem, não tome o nome de Deus em vão, não trabalhe no sábado. O mesmo Deus que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adultera, se você não mata, se você não fala mal do próximo, mas você transgride o sábado, se você transgride a lei de Deus em um só ponto, você se torna culpado de todos eles.
É o que está escrito aí, não sou eu que estou dizendo não. Leia a Bíblia na Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 11 a 12. E o versículo 12 diz assim: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Saul obedeceu a Deus pela metade. E o Espírito Santo fica triste quando a gente quer obedecer a Deus pela metade. Deus disse, não coma isso. Então algumas pessoas dizem que está louvando a Deus e aí pode comer de tudo. Aí Deus disse, não vista isso, não coma aquilo, não faça isso, não fale aquilo. E aí a gente começa a obedecer só pela metade. E quando a gente, a semelhança de Saul, começa a deixar de seguir a Deus. Assista a minha série O Jesus Radical. Quando Jesus Cristo disse, aquele que não deixar tudo por mim, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz, que é os ensinos de Jesus Cristo. Aquele que não morrer para o eu, para fazer a vontade de Deus, esse não vai para o céu. Esse vai perder o Espírito Santo. Esse será alijado da presença de Deus para sempre. Saul começou bem, ungido pelo Espírito Santo, mudado em outro homem. Ele começou a profetizar e agora ele foi transformado em um novo homem. Mas mesmo um novo homem, uma nova mulher, pode morrer espiritualmente se começar a negligenciar a comunhão com Deus. Se você negligenciar a comunhão com Deus, lembra da mensagem de ontem, não é? Filipenses capítulo 2, a comunhão com Deus. Eu e você precisamos desesperadamente da comunhão com Deus. Da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Precisamos da comunhão, porque é na comunhão diária com o Espírito Santo que ele vai dando as ordens de Deus. Ele vai dando os comandos de Deus. Ele vai dizendo, filho, esse é o caminho, ande por ele. Filha, essa é a estrada, essa é a vereda, ande por ela. Filha, essa é a porta, entre por ela, para que você encontre paz e felicidade. Saul não estava disposto a ouvir nem seguir a vontade de Deus. Muito menos obedecer à verdade de Deus. Quantas pessoas hoje dentro do cristianismo diz que ama Jesus Cristo, mas não estão dispostas a obedecer toda a palavra que sai da boca de Deus. Cuidado, meu irmão, porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra e vai ser retirado de pessoas que, à semelhança de Saul, deixam de seguir a Deus, de seguir toda a verdade de Deus e de fazer a vontade de Deus. E Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu quero concluir com esse texto, né? Porque Deus, Ele ama você. Ele nunca quis rejeitar Saul, mas as atitudes de Saul, o comportamento de Saul, as ações de Saul foram levando Saul para cada vez mais longe de Deus. E quando ele menos percebeu, ele já não tinha mais como voltar. E é o final da vida, a gente sabe o que aconteceu no final da vida de Saul. Ele consultou até uma feiticeira lá, ele fez um ato de espiritismo lá, de adoração aos mortos. Verso 21 está escrito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome. A palavra profetizar aqui de novo, ensinar, né? Nós não ensinamos em teu nome, né? Ajudamos as pessoas, fizemos milagres, fizemos isso, fizemos aquilo. Diz aqui, ó, verso 22. Não profetizamos em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. E verso 23 diz, eu lhes explicitamente lhes direi, nunca conheci vocês. Por que Saul perdeu o Espírito Santo? Porque ele, no dia a dia, ao contrário de Davi, nós não encontramos em 1 Samuel, nós não encontramos em 2 Samuel, nenhum versículo
em que se diga que Saul estava em oração. Nenhum versículo. E hoje nós temos muitos cristãos que, à semelhança de Saul, não têm comunhão com o Espírito Santo. Ao contrário de Davi, não tem comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos ver na sequência outros homens e mulheres que também perderam o Espírito Santo e outros que realmente foram usados por Deus, cheios do Espírito Santo, para guiar o povo de Deus. A que classe você quer pertencer? Ao grupo de Davi ou ao grupo de Saul? Grupo daqueles que mantêm comunhão com Deus ou daqueles que perderam a comunhão com Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser um vitorioso nesses dias finais, quando os conflitos se arregimentarem contra nós? Então você precisa da comunhão com o Espírito Santo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, ajude-nos a ver no exemplo de Saul, que é um exemplo negativo, um motivo a mais para não seguir o seu exemplo. Um motivo a mais para não seguir os seus passos, mas para cada dia nos achegar mais ao Senhor e ao Espírito Santo, para termos comunhão com o Espírito Santo e sermos transformados na semelhança de Jesus Cristo. Assim como Saul foi mudado em outro homem, que a gente continue sendo essa nova criação, essa nova pessoa, com novos desejos, com novos sentimentos, com novas atitudes. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.